Salvação, a grande promessa de Deus. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 2. Vamos ler. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Que coisa maravilhosa. A salvação, amados, é a grande promessa de Deus. Igreja abençoada do Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus, santos do Pai, mais que vencedores, igreja abençoada, sem ruga e sem mácula. Queridos, a salvação foi a grande promessa de Deus já cumprida, é bom que se diga, né? O Senhor, tem até uma canção que diz, né? Deus de aliança, Deus de promessas. De fato, Deus é um Deus de muitas promessas. E a maior delas, certamente, foi a salvação. Eu digo foi, por quê? Porque já está cumprido, né? Já está consumada a salvação, já foi consumada. Tudo, aliás, está consumado. Essa é a visão do Evangelho da Graça. Você que está chegando agora no Evangelho da Graça, amado, eu te convido a você compreender isso. A verdadeira e genuína palavra da graça defende que tudo já foi consumado, inclusive do ponto de vista escatológico. Tudo já está consumado. E a salvação, obviamente, também já foi consumada no sentido da salvação da alma, a salvação, a vida eterna, né? Porque o que consiste a salvação? A salvação, amada, é a retirada dos filhos de Deus da condição de morte eterna. Salvação é isso, né? Ou seja, por causa do pecado, a gente vai trabalhar um pouco isso, né, hoje no estudo, a morte entrou no mundo, né? Então os filhos de Deus, que obviamente não deveriam morrer, passaram a conviver com a não existência. A morte que seria eterna, né, se Jesus não tivesse se manifestado e morrido e ressuscitado e feito toda a sua obra salvadora. Então a salvação consiste na vida eterna, em viver para sempre. É o que acontece com os filhos de Deus. A morte foi definitivamente aniquilada. Ou seja, a não existência. Veja, eu não estou falando de morte biológica, de Adão. É aquilo que nós sempre ensinamos aqui. Adão tem que morrer, porque Adão recebeu a sentença de morte. Adão, se você pecar, certamente morrerá. Não foi o que Deus falou? Por isso que o nosso Adão tem que morrer. Sabe? Só que nós não somos o nosso Adão. O Filho de Deus, ele é mais do que a carne. O Filho de Deus possui alma e possui o elemento divino, o homem interior, chamado Espírito. Entende? Então nós somos mais do que a nossa carne, tá? Então, a salvação consiste em termos sido salvos da condição de morte. Então, até a ressurreição definitiva que aconteceu na vinda de Jesus no ano 70, os filhos de Deus ainda estavam presos a essa condição de morte. Ou seja, o Filho de Deus morria e a sua alma ia para a não existência, né, junto com o corpo. Tá? E é bom que se diga, inclusive, amados, eu quero aproveitar o ensejo e dar um esclarecimento aqui. Estava, né, pelo menos havendo alguma confusão em relação à questão da alma, né? Muitos irmãos, eu estava notando isso, achando até estranho. Sempre que nós falávamos de alma, alguns irmãos nos escreviam, irmão, mas a alma não morre, a alma acaba, a alma do Filho de Deus acaba. Irmão, em nome de Jesus, nunca mais profira isso. Não abra sua boca para dizer que a alma do Filho de Deus morre, porque isso é dizer que Jesus falhou em sua obra. Porque a salvação justamente consistiu em salvar os filhos de Deus da morte. Entende? Onde está a confusão nisso? Porque algumas pessoas confundem alma com a carne. Ou seja, carne e alma é a mesma coisa e a alma é apenas o fôlego de vida, né? Esse é o pensamento de alguns irmãos. Então, se o fôlego de vida acaba, né? No caso, a alma sendo apenas um fôlego de vida, se o fôlego de vida acaba, a alma morre. Você percebe a confusão? Só que, amados, biblicamente a alma não é um fôlego de vida. A alma é a psique. O fôlego de vida é a consequência da presença da alma na carne. A carne é a matéria, é Adão. Tá?
onde estão os maus desejos, né? Esses maus desejos, inclusive, têm muito a ver com a própria biologia da carne, tá? Eu não vou entrar nisso hoje não é o assunto, eu estou apenas abrindo um parêntese, tá? Obviamente eu vou falar disso posteriormente. Então, o fôlego de vida, a alma não é o fôlego de vida. A alma ativa, a presença da alma na carne traz o fôlego de vida. Mas a alma é a psique. Tanto que no grego, a alma vem da palavra psuque. Entende? É quem somos, são os nossos pensamentos, experiências, etc. Eu já expliquei isso. Alguns irmãos, mas irmão Cristiano, como é que pode a alma ir para o paraíso se tem as coisas da carne, se tem as tristezas, etc. Amados, nós já explicamos isto, tá? Porque a salvação consistiu, né, na salvação da psique, dos filhos de Deus. Entende? Então, tira da sua mente essa história de que a alma é fôlego de vida. A alma é psique. Entende? Assim como aconteceu com Jesus, né? Nós estudamos, a alma de Jesus não ficou presa na sepultura. Salvação é isso. Foi exatamente o que aconteceu com os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus foram retirados da tumba, as almas. Esse, inclusive, foi o verdadeiro arrebatamento. Em nosso estudo de escatologia consumada, atualmente nós temos 14 estudos. Tá? Se você estiver assistindo no futuro, acredito que você vai encontrar outros estudos, 15, 16, 20, não sei quantos, né? Mas atualmente temos 14. E um deles nós tratamos de arrebatamento, essa coisa toda. E o arrebatamento foi exatamente isso, foi a retirada dos filhos de Deus da morte, né? Os filhos de Deus estavam presos na condição de não existência, conhecido como Hades, né? E eles foram retirados dessa condição para viverem para sempre, com corpos glorificados no paraíso. Então, resumidamente, salvação é isso, é salvação da morte eterna, é salvação da não existência, sabe? E essa salvação, como nós acabamos de ler aqui no primeiro versículo, ela foi prometida por Deus antes dos tempos dos séculos. Em algumas versões em português aparece antes dos tempos eternos. Então, antes que houvesse tempo nessa nossa criação aqui, o Senhor já havia pré-ordenado a vida eterna, Ele havia prometido. E no estudo de hoje, abençoados, nós vamos fazer um resumo dos nossos 4 últimos estudos. Nesse mês de novembro, desde o primeiro domingo, a gente vem falando desse plano de salvação de Deus, né? Nós falamos do pecado, o primeiro estudo de novembro, né, de 2020, foi esse, o pecado não tem domínio sobre nós. Esse estudo puxou um outro tema, foi o segundo domingo. Sim, já nascemos novas criaturas, né? Depois esse estudo puxou um terceiro, o blasfemo conceito de aceitar Jesus. E esse estudo puxou, vamos por assim dizer, o estudo de semana passada. Ainda é necessário nascer de novo? Foram 4 estudos que foram se complementando. E nós acabamos falando do plano de salvação de Deus, que foi salvar os filhos de Deus da morte. Resumidamente, foi isso que nós tratamos nesse mês de novembro de 2020. Né? Então, no estudo de hoje é o último domingo, o 5º domingo do mês, eu senti o desejo de trazer um resumo desses 4 estudos. Obviamente, amados, eu vou entrar em alguns pontos, mas é claro que eu não vou me aprofundar, tá? Então, se você está conhecendo a graça agora, está chegando agora, amado, tenha paciência, você vai aprender, tá? É só você perseverar, o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento. Aquilo que você não entende hoje, certamente você entenderá amanhã, tá? Então, tenha paciência. Como eu disse, há coisas que eu vou falar aqui que eu não vou me aprofundar porque eu já expliquei nesse mês de novembro. Então, inclusive, eu vou deixar o link desses 4 estudos. Esses sim, eu vou deixar o link embaixo do vídeo, tá? Esses 4 estudos que eu citei agora, o link de todos eles vai estar aí na descrição do vídeo para quem está assistindo pela gravação. Amado, em nome de Jesus, assista esses 4 estudos. Você vai entender perfeitamente o plano de salvação de Deus por meio da graça. A libertação do povo do pecado, né? Ou seja, essa libertação do pecado transformou todos os filhos de Deus em novas criaturas. E isso não vem de aceitar Jesus ou de livre-arbítrio, como muitos dizem. A gente vai relembrar isso hoje, tá? E você vai ver que não existe o conceito mais de nascer de novo, a não ser um nascer de novo metafórico na mente. Tá? Então vamos caminhar, vamos relembrar, amados, alguns pontos. Como eu falei, esses 4 pontos, né,
Como eu disse, os nossos estudos desse mês de novembro, o primeiro foi sobre o pecado. Um ponto importante, antes de nós relembrarmos este assunto, nós temos que entender: o Senhor não revela por que Ele criou todas as coisas. Nós sabemos que Deus criou, mas não sabemos os motivos de Deus. Existem coisas que pertencem somente a Deus, né? A palavra diz que as coisas ocultas pertencem a Deus. Então, abençoados, não existe um porquê. As pessoas às vezes entram em contato conosco, mandam e-mail e tal. Ô, irmão Cristiano, por que Deus criou tudo? Né? Porque Deus, amado, Ele é onisciente, nós sabemos disso. Deus sempre soube de todas as coisas. E Ele sempre soube de todo esse processo que a criação passou. E mesmo assim Ele criou. Por que Ele fez? Porque tinha que ser feito. É simples assim. Existem coisas que não foram reveladas. Então não adianta vir me perguntar. Eu até entendo. Eu entendo, tá, amados? Eu não estou recriminando, não. Eu entendo quando a pessoa entra em contato com essa ansiedade, né? com essa inquietação. Né? Irmão Cristiano, poxa, mas por que Deus criou? Amado, só Deus sabe. Os porquês de Deus pertencem a Deus. Agora, eu posso lhe falar uma coisa. Se Deus fez, é porque tinha que ser feito. Deus, amados, Ele não faz nada por acaso. Entende? Não existe acaso nas coisas de Deus. Se Ele fez, é porque tinha que ser feito. Então Deus, mesmo sendo onisciente, mesmo sabendo de todo esse processo que a criação passaria, Ele fez, Ele criou, Ele fez a criação. Mesmo sabendo de tudo que ocorreria. E justamente, abençoados, por saber de tudo que ocorreria, o Senhor prometeu, antes da fundação do mundo, a salvação. Por que a salvação ela foi predestinada, ela foi pré-ordenada? Porque Deus sempre soube da condição de seus filhos. Deus sempre soube da queda. Não foi uma surpresa para Deus, amado. Você acha que foi surpresa para Deus? Ah, mas Cristiano França, a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Amado, em nome de Jesus, isso é licença poética. Deus não se arrepende, entende? Esse atributo de se arrepender é humano. Entende? A própria Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando o texto diz, olha, o Senhor se arrependeu, é uma licença poética. Porque, na verdade, Deus é onisciente, Ele sempre soube. Ele sempre soube de todas as coisas. Então, Ele criou, porque tinha que ser criado. E justamente por saber do que aconteceria, Deus pré-ordenou a salvação. Antes dos tempos dos séculos. 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou, olha aí, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, tá vendo? Amado, não é a obra que salva, esquece isso. O homem não tem, a humanidade não tem qualquer participação na salvação. O plano de salvação foi predestinado por Deus, porque Ele sempre soube tudo o que aconteceria, e Ele fez tudo. O homem não tem, o ser humano, a humanidade, não tem qualquer participação na salvação. Ele nos salvou, nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu, dele, Deus, né? Próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando? Quando aceitamos Jesus na Igreja Batista, é isso? Quando recebemos a primeira comunhão na Igreja Católica, é isso? Quando aceitamos Jesus na Assembleia de Deus, é isso? Não! Foi dada quando? Antes dos tempos dos séculos. Antes dos tempos eternos. A graça foi preparada pelo propósito de Deus. Por que isso aconteceu? Por causa da onisciência de Deus. Deus fez a criação, sempre soube que tudo aconteceria, sabe? E Ele preparou então a salvação da morte eterna. Porque os filhos de Deus não foram feitos para morrerem. Isso foi uma condição momentânea por causa do pecado, né? Então Deus, sabendo de tudo isso, Ele preparou a salvação e prometeu, como você leu conosco, no primeiro versículo. Tá? Então, a salvação da morte eterna foi preparada por Deus antes de tudo ter sido criado. Ele sempre soube do processo do pecado, ele sempre soube que seus filhos seriam separados dele por um tempo, que os filhos de Deus experimentariam a morte, ou seja, a não existência da alma. Deus sempre soube disso.
Mas ele colocou o seu plano em prática. E se ele fez é porque tinha que ser feito, ponto. Eu não vou questionar isso, eu não vou questionar os porquês de Deus, os motivos de Deus. Isso é coisa que pertence a Deus, eu repito, tá? Então, abençoados, por isso ele preordenou a salvação e providenciou a graça em Cristo antes dos tempos dos séculos, entende? Então é bom você ter isso em mente, você confiar nas coisas de Deus, confiar no querer, na vontade de Deus e nos planos eternos de Deus. E descansar nesses planos, é bom que se diga. Entende? Então, abençoados, vamos relembrar nosso primeiro estudo desse mês de novembro, então, sobre o pecado. Tá? Deus preparou a criação e criou o homem. A criação, amado, a terra foi criada para o homem. Né? E Deus então colocou o homem, ele fez o homem, criou o primeiro homem. Só que esse primeiro homem pecou. E Deus sempre soube disso. Tá? E esse pecado trouxe a morte e a condenação para todos. O primeiro pecado contaminou todos os homens, ou seja, todos os filhos de Deus. Tá? Romanos 5, vamos ler. Relembrar aqui um trechinho. Romanos 5, versículos do 12 ao 14. Vamos ler o 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão, né, ele foi o responsável, e pelo pecado a morte, percebe? Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, todos os homens, a partir de Adão, aqueles que nasciam, já nasciam pecadores, percebe? A morte passou para eles, porque o pecado passou para eles. E eles se tornaram pecadores e cada um cometeu os seus pecados. Entende? Então o pecado entrou no mundo e a morte entrou no mundo. Tá? Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Amado, é bom você entender isso, tá? Porque as pessoas pensam assim, irmão Cristiano, o pecado não é só a transgressão da lei? Amado, isso é na visão do judeu, naquela época. Na visão dos judeus, o pecado era transgredir a lei. Só que Paulo aqui está ensinando que, na verdade, antes mesmo da lei, o pecado já estava no mundo. Porque o pecado é a obra má da carne. Entende? O pecado está na carne. Então, até a lei, ou seja, antes de vir a lei, o pecado estava no mundo. Tá? Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, havia já a morte. O que nós entendemos disso aqui? A imputação do pecado trouxe não só a morte física, que já existia, como também a morte espiritual. Por que nós entendemos isto? Porque se nós observarmos, amados, existiram duas ressurreições. Inclusive no próprio Apocalipse fala isso, né? A primeira ressurreição, a segunda. A primeira ressurreição, então, foi quando Jesus ressuscitou, e ele ressuscitou seus filhos espiritualmente. Se houve duas ressurreições, então, obviamente, houve duas mortes. Então, Adão, quando ele pecou, ele trouxe a morte física, a morte passou a habitar na terra. Só que o pecado não era imputado. Então, não havia ainda a inoperância espiritual, a morte espiritual. Essa veio com a imputação do pecado por meio da lei. Por isso que diz na palavra que a lei era a força do pecado. O pecado já estava no mundo. Quando a lei veio para imputar o pecado, para trazer de fato a condenação. E aí nós entendemos que houve então a segunda morte, morte espiritual. Por isso que houve duas ressurreições. A primeira ressurreição que Paulo fala, né, o Senhor nos ressuscitou juntamente com ele. Né, estávamos mortos em pecados e delitos. Obviamente ele não está falando de morte física, está falando de uma morte espiritual. E aí, na vinda de Cristo, houve então a segunda e definitiva ressurreição. Né? A ressurreição já no corpo glorificado. Tá bom? Eu não vou entrar muito nisso, já estudamos muito isso. E tem aí, como eu disse, o nosso estudo de escatologia consumada, que a gente explica isso muito bem. Tá? Então, a morte, o pecado já estava no mundo, tá? A morte também estava no mundo, e a lei veio depois para imputar, porque até antes da lei ser estabelecida, não havia a imputação do pecado. 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Está vendo, amado? Até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. O que está dizendo o seguinte? O que está dizendo aqui? Aqueles que já nasciam, tecnicamente, eles nasciam sem pecado. Ou melhor, sem ter cometido pecado algum. Né? Porque é criança, recém-nascida, nasceu,
Não tinha cometido pecado algum. No entanto, já nascia como pecador por causa de Adão. Entende? O qual, Adão, é a figura daquele que havia de vir. Por que Adão é a figura de Jesus? Porque o que Adão fez, e a gente já vai ver isso em um pouco mais de detalhe, tá? O que Adão fez, ele contaminou toda a humanidade instantaneamente. E o que Jesus fez também. É aquilo que nós vimos nos nossos estudos anteriores. Adão e Jesus são análogos, são dois Adões, só que um para o mal e outro para o bem. Vocês estão entendendo o ponto? Então, o que o primeiro Adão fez contaminou toda a humanidade. Todos que nasceram, então, a partir de Adão, mesmo sendo crianças, não tinham cometido qualquer tipo de obra má, eram crianças, mas já nasciam na condição de pecadores por causa de Adão. É isso que nós acabamos de ler aqui, tá? Então, e por que Adão era a figura de Jesus? Porque o que Adão fez contaminou todos os filhos de Deus, o que Jesus fez também. Só que foi ao contrário, foi para o bem. Né? Então, Adão contaminou, Jesus, entre aspas, descontaminou. Está bem claro, né? Então, foi isso que aconteceu. Cristo veio porque Deus sempre soube disso. Só que nenhum homem teria a capacidade, né, de se libertar totalmente do pecado. Não tinha condições para isso. Era necessário que o Cordeiro de Deus fizesse isso. Então Jesus veio para aniquilar o pecado original de Adão e, consequentemente, perdoar todos os demais pecados. Né? Porque o pecado de Adão fez com que todos os demais seres humanos, filhos de Deus em especial, porque o que entra na conta é a boa semente, aquilo que eu expliquei também em um de nossos estudos anteriores. Eu não lembro exatamente qual agora, tá? Mas o que conta são os filhos, é a boa semente que entra na conta, tá? Então, o pecado de Adão fez com que todos, mesmo sendo filhos de Deus, né, mesmo sendo escolhidos desde antes da fundação do mundo, etc., aquela coisa toda, né, já nascessem debaixo do pecado. Então, mesmo não tendo pecado algum, era uma criança recém-nascida, já estava na condição de pecador. E, fatalmente, pecaria, né? Certamente pecaria, porque estava debaixo do pecado de Adão. Tá? Então Jesus veio para aniquilar aquele pecado, acabar com aquela condenação e, consequentemente, liberar o perdão eterno para todos os filhos. Romanos 5,16. Olha só. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, a de Adão. Então o juízo, a condenação veio pelo que Adão fez. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O que está sendo dito aqui? Adão pecou. O único pecado dele contaminou toda a criação e, consequentemente, todos aqueles, mesmo que não haviam pecado à semelhança de Adão, também já eram pecadores. Essa era a condição antes da cruz. Tá? Só que Jesus não morreu apenas pelo pecado de Adão, mas pelas muitas outras ofensas. Vocês estão entendendo? A morte de Jesus abrangeu todos os pecados, todas as ofensas. Entende? E por isso ele liberou o perdão eterno. Ele aniquilou o pecado de Adão e, consequentemente, trouxe a justificação a todas as demais ofensas. Percebem? Esse é o perdão eterno da graça. Tá? Hebreus 9, 26. Onde o pecado de Adão foi aniquilado então, irmão Cristiano, e consequentemente todas as demais ofensas? Lá na cruz. De outra maneira, necessário lhe fora a Jesus, né, padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, essa palavra é maravilhosa, né? Uma vez, quantas vezes, abençoados? Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, olha aí, ó, pelo sacrifício de si mesmo. Ao morrer na cruz, abençoados, o Senhor Jesus aniquilou o pecado de Adão. Aniquilar aqui vem do grego ateteses, significa tornar obsoleto, tornar sem efeito, tornar ultrapassado. Ou seja, algumas pessoas têm essa dúvida, né? Ô, irmão Cristiano, tudo bem, a palavra diz que o Senhor aniquilou o pecado. Mas nós vemos as pessoas cometendo pecados. Como é que não há pecado se as pessoas hoje cometem homicídios, né? As pessoas fazem isso, fazem aquilo outro. Amado, veja bem, quando diz que aniquilou o pecado, não é que a obra má deixou de existir,
Note isso. Quando diz que aniquilou o pecado, significa que retirou a condenação, retirou o poder do pecado de condenar. Entende? A nossa carne hoje ela tem maus desejos, obras más, que podemos sim chamar de pecado. Né? Entende? Porque pecado significa errar o alvo. Né? Então você fazer uma obra má é você errar o caminho. Entende isso? Tá? Só que estes pecados, estas obras da carne, não têm o poder de tirar a salvação dos filhos de Deus. Ela, no máximo, vai trazer mais consequências nessa vida. Né? É o que Paulo falou, tudo que o homem semear, ele também ceifará. Tá? Ele está falando de colher e plantar aqui nessa vida. Tá? É o máximo, o poder da carne, vamos dizer assim, está totalmente limitado a essa vida terrena e passageira. Antes da cruz, não. Na época de Adão e de Moisés, a carne tinha um poder condenador, tinha um poder da morte. Entende? O velho homem é aquele que tinha o poder da morte. Percebeu? Por isso que o velho homem foi aniquilado. O pecado foi aniquilado, ou seja, o pecado deixou de ter um poder condenador para os filhos de Deus. Retirar o pecado é isso. Aniquilar, até teses, é o que? Tirar o poder, tornar obsoleto mesmo, sem efeito. O pecado, o velho homem, junto com a lei, né, já que a lei também foi cumprida na cruz, obviamente, então o pecado não tem mais efeito condenador nos filhos de Deus. Por isso, inclusive, que diz, o pecado não tem domínio sobre nós. Porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei é que imputava o pecado e matava o homem, inclusive espiritualmente. Entendeu? Isso é um resumo, tá, amado? Não vou entrar muito. Como eu falei, tem um estudo sobre o pecado aí que eu vou deixar embaixo do link, embaixo do vídeo no YouTube, o link, para vocês assistirem. Não só esse, do pecado, e os outros 3. Tá? Eu estou resumindo os 4 últimos estudos no estudo de hoje. Tá bom? Estou relembrando alguns pontos, tá? Então, o que Jesus fez na cruz foi o cumprimento exatamente, né, do que João, por exemplo, João Batista profetizou. Veja só isso aqui. João 1:29. Livro histórico de João, capítulo 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha que palavra profética maravilhosa. Esse é o Cordeiro esperado. Ele tira, e já tirou, o pecado do mundo. É aquilo que eu expliquei. Tirou no sentido de tirar a condenação, de tirar a força do pecado de matar. Entende? O pecado, a obra da carne, não tem o poder de matar espiritualmente e a alma também, dos filhos de Deus. Esse poder foi retirado da carne. Por isso que o velho homem está morto. Entende? Está morto em que sentido? É mais uma dúvida que as pessoas têm. Irmão Cristiano, você diz, né, que o velho homem está morto? Primeiro que não sou eu que digo, né? É a palavra. Né? Então a palavra diz que o velho homem está morto, mas eu estou aqui, eu luto contra a minha carne ainda. Está morto no sentido de quê? De que ele não pode mais condenar ninguém para morte eterna. Então, a carne, o velho homem, ele foi morto no sentido de que ele não é mais um agente de condenação. Esse é o ponto. Não é que obras más deixam de existir. A obra má, amado, sempre vai existir por causa da carne. Tá? Agora, a carne não tem mais o poder de matar eternamente os filhos de Deus. Esse é o ponto. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi o quê? Ele tirou a condenação. Tá claro isso, né? Então, se você quiser se aprofundar nisso, tem um estudo aí do pecado no link. Vamos continuar. Depois desse estudo do pecado, ele trouxe o estudo das novas criaturas. Sim, já nascemos novas criaturas, tá? Vamos ler isso aqui em 2 de Coríntios, capítulo 5, versos 16 e 17. Por que nós já nascemos novas criaturas? Por quê? Porque aqueles irmãos que estavam antes da cruz, eles foram tornados novas criaturas. Eles eram velhas criaturas porque eles estavam sob o domínio do pecado, sob o domínio do velho homem da lei. Entende? Por isso eles eram velhas criaturas. Ao matar o velho homem na cruz, Jesus fez com que os seus filhos se tornassem novas criaturas. Então aqueles irmãos que viveram a transição diante da cruz
para depois da cruz, eles foram tornados novas criaturas. Nós que nascemos depois de toda a obra consumada, já nascemos novas criaturas. E entenda, amado, isso não depende do homem. O ser nova criatura não é uma escolha do homem, como o sistema apregoou. Isso foi algo que Jesus fez pelos filhos de Deus, tá? Vamos ver. 2 Coríntios 5,16. Assim que, daqui por diante, olha só o que Paulo fala, amado. A ninguém conhecemos segundo a carne. Por quê? Porque a carne morreu no Calvário. Então não importa se é judeu, se é gentil, se é branco, negro, gordo, magro, mulher, homem. Isso não importa mais. A ninguém conhecemos segundo a carne. Por quê? Porque a carne morreu. O ponto de Paulo é esse aqui. Se a carne morreu, não tem que conhecer ninguém segundo a carne. Entende? E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, ou seja, Jesus de Nazaré, agora, contudo, já não o conhecemos desse modo. Nós não conhecemos mais Jesus como Jesus de Nazaré, porque não conhecemos a ninguém segundo a carne. O velho homem morreu. Por isso somos novas criaturas. Não é porque você aceita Jesus numa igreja, você se decide pelo seu livre-arbítrio ser uma nova criatura. Não é isso não tem nada a ver. Ser nova criatura é ter o seu homem velho morto. E isso aconteceu no Calvário. Aí Paulo conclui aqui esse raciocínio, esse ponto, no versículo 17. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo... Percebe o que é estar em Cristo? É não estar mais na carne. É não estar mais em Adão. Nós já explicamos isso várias vezes, né? Estar antes da cruz era, né, estar em Adão e em Moisés, né, que é a lei. Estar em Adão e na lei. Né? Em Adão e em Moisés, ou seja, debaixo do pecado e debaixo da lei. Tá? Isso era antes da cruz. Depois da cruz é estar em Cristo. Estar em Cristo não é participar de denominações religiosas. Não é aceitar Jesus na igreja X ou Y, na denominação X ou Y, enfim. Isso não é estar em Cristo. Estar em Cristo é estar depois da cruz. Na cruz o Senhor aniquilou o velho homem e o velho Aion. Entende? Aniquilou o pecado, como nós vimos, acabou com aquele sistema antigo. Então, a partir da cruz, todos os filhos de Deus passaram a estar em Cristo, independentemente de qualquer coisa. As pessoas relacionaram o estar em Cristo com aceitar Jesus na igreja, seguir as ordenanças da igreja, seguir mandamentos de homens. Não. Estar em Cristo é estar na nova aliança. Todo filho de Deus, mesmo, mas Cristiano, aquela pessoa ali, ela não conheceu Jesus ainda. Ela, sei lá, está numa religião X, religião Y, ou no ateísmo, ou sei lá, na cientologia, ou seja lá o que for, não importa. Se ela é da boa semente, ela já é nova criatura, porque o velho homem dela está morto. Eu já vou entrar mais nisso mais para frente um pouquinho, tá? Vamos ler de novo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém está, qualquer filho de Deus que esteja depois da cruz, em outras palavras, nova criatura é. Por que quem está depois da cruz é uma nova criatura já? Porque a velha criatura foi morta na cruz. Tá? Se o velho homem foi morto na cruz, então todo filho de Deus é nova criatura da cruz em diante. Então, por isso Paulo disse, a ninguém conhecemos segundo a carne morreu. Se alguém está em Cristo, se alguém está depois da cruz, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Entende? Esse foi o nosso segundo estudo desse mês, né? Todos os filhos de Deus se tornaram novas criaturas da cruz em diante. E nós que nascemos depois da obra consumada, já nascemos sendo novas criaturas. Vamos relembrar agora o nosso terceiro estudo desse mês. Nesse terceiro estudo, nós falamos justamente dessa questão do aceitar Jesus. É um conceito blasfemo, esse é o tema, né? O blasfemo conceito de aceitar Jesus. Não existe aceitar Jesus para ser salvo. Não do ponto de vista da alma da eternidade. Não existe. Tá? O que existe é receber Jesus para a manifestação da salvação no entendimento. Já vou falar disso. Primeiro eu vou falar desse terceiro ponto aqui, que foi o nosso terceiro estudo. Não existe aceitar Jesus para ser salvo para a eternidade. Por quê? Porque, veja bem, amado, o que Jesus fez pelos filhos de Deus
ele fez para o bem, foi instantâneo. Assim como o que Adão fez foi instantâneo, só que para o mal. É aquele raciocínio que eu trouxe para os irmãos naquele terceiro estudo desse mês. Alguém precisou, entre aspas, aceitar Adão? Alguém precisou reconhecer Adão como o homem que trouxe o pecado para ser pecador? Você entende que esse conceito não faz sentido? Justamente, ninguém precisou, entre aspas, aceitar Adão. Ninguém precisou ouvir uma mensagem que falasse de Adão, que Adão trouxe o pecado e logo você tem que aceitar Adão para ser pecador. Isso não existe, sequer faz sentido. Todos, como eu já disse, que nasceram a partir de Adão, já nasciam na condição de pecadores. Pelo que Adão fez, foi instantâneo. Sendo Jesus um segundo Adão, é a mesma coisa. Ele fez a mesma coisa, só que para o bem. Então, o que Jesus fez também descontaminou todos os filhos de Deus. Você entende isso? Instantaneamente. Então, todo filho de Deus que nasce em Cristo, ou seja, que nasce depois da sua obra consumada, já nasce nova criatura instantaneamente. Não tem que aceitar nada. Quem inventou isso foi o sistema religioso. Essa história de aceitar Jesus para receber. Ele diz assim, não, tudo bem, Jesus morreu, mas eu tenho que aceitar Jesus na igreja para que aquela morte venha para mim. Para que o resultado do que Jesus fez, para que o que Jesus fez venha até a minha vida, né, e transforme a minha vida, e me salve, e me torne filho de Deus, etc., eu tenho que aceitá-lo. Eu tenho que ouvir a mensagem e pelo meu livre-arbítrio eu vou decidir. Isso não faz sentido. Se Jesus era o segundo Adão, Adão foi figura de Jesus, ou seja, eles eram análogos, tá? Então, para que se a obra de Jesus para chegar na tua vida, você precisa de um intermediário, de uma chamada igreja, né? E tem que aceitar Jesus, e tem que ter livre-arbítrio, tem que reconhecer Jesus. Se tem que ser assim, com Adão também tinha que ser assim. No entanto, não foi isso que aconteceu. Adão pecou, contaminou a todos. Jesus matou o pecado, morreu e descontaminou todos os filhos de Deus. Todos que deveriam ser salvos da morte. Foi instantâneo. Romanos 5,18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, e nesse estudo nós explicamos essa questão dos todos, tá? Os todos aqui são os muitos filhos de Deus. Tá? O sentido de todos aqui é um sentido mais de etnia, né? Ou seja, há filhos de Deus em todas as etnias. Esse é o sentido, tá? Então, pela ofensa de um homem, todos os filhos de Deus, aqui chamados de todos os homens, né, receberam um juízo e há condenação, tá? Percebeu que foi instantâneo? Aí diz aqui, ó, assim também, ou seja, da mesma forma, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, os filhos de Deus, para a justificação de vida. O que você leu nesse versículo aqui? Que ambas as obras trouxeram resultados instantâneos. A humanidade, portanto, amados, não teve qualquer participação nas obras dos dois Adões e nem nas consequências da obra de cada um. Quem inventou isso foi a religião. Porque a religião, abençoados, ela precisa se colocar como salvadora. Entende? O sistema religioso, para ele existir e para ele dominar as vidas e enganar as vidas, ele precisa se colocar como solução. Vocês estão entendendo? Então o sistema se põe como a solução. Jesus morreu para salvar os seus filhos da morte eterna e ele fez isso sem precisar de religião nenhuma. Aí vem a religião e se intromete. Não, para você alcançar o que Jesus fez, tem que aceitar Jesus na minha religião. Tem que participar da comunhão, tem que estar no hall de membros, arrolado no hall de membros. Tem que fazer a classe dos catecúmenos, tem que seguir as ordenanças do pastor, e tem que fazer isso, e fazer aquilo. A religião se pôs no meio da obra de Cristo. Só que a religião é desnecessária. Compreende? É desnecessária. A salvação eterna já foi realizada.
Jesus já morreu, já ressuscitou, já veio no ano 70, trouxe juízo sobre Israel, aniquilou o velho Aion, aniquilou aquele templo de Jerusalém. Tudo foi consumado, ponto final. Então não existe esse conceito, eu vou aceitar Jesus para receber o que Jesus fez. Não, ele fez e foi instantâneo. Esse, resumidamente, foi o ponto do nosso terceiro estudo. Não existe aceitar Jesus para ser salvo para a eternidade. Isso foi a religião que inventou. É simples assim. Mas Cristiano fala assim, por que não existe? Mas como assim? Sabe por quê, amado? Veja bem. Não existe aceitar Jesus, primeiro porque o homem não tem condições de querer ser de Deus. Nunca foi e nunca seria possível para o homem desejar ser de Deus. Nós vimos isto. Ou seja, você ser da família de Deus, você ser uma boa semente, depende exclusivamente da vontade de Deus. E foi feito antes da fundação do mundo. Então esquece a participação do homem nisso. Romanos 9, vamos ler do 13 ao 16. Relembrando que o estudo de hoje é um resumo dos 4 últimos estudos. Tá? Eu não estou me aprofundando muito. Para você se aprofundar, assista aos 4 últimos estudos. Os links vão estar embaixo do vídeo no YouTube, na gravação. 13 e 14. Como está escrito, amei a Jacó e odiei Esaú. Jacó e Esaú eram gêmeos. Eram irmãos. Eles não tinham feito obra nenhuma. E Deus já amava um e odiava o outro. E aí? Aí Paulo pergunta, que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? O sistema fica aí, não, isso é injusto. Esse negócio de Deus, sabe, ter escolhido o seu povo para ser filho dele da salvação. Isso é uma injustiça, isso é uma heresia. Aí, ó. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Não sou eu que estou dizendo, a resposta está aqui no próprio versículo. Versículo 15. Pois diz a Moisés, Deus, né? Compadecer-me-ei de quem me compadecer, é de quem eu quiser, né? E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ninguém tem que se meter nisso. O que Deus está falando, em outras palavras, é isso. Ninguém tem que se meter na minha soberania. A religião quer se meter na vontade de Deus. Tá? 16. Assim, pois, isto, o ser amado por Deus, ser da família espiritual de Deus, ser filho de Deus, ser boa semente, não depende do que quer. Amado, as pessoas ainda, a gente lê, estuda isso aqui, as pessoas insistem. Você vê que a cegueira é tão grande que o camarada lê isso aqui e ele insiste em dizer que não é assim. E aí pega um versículo isolado, outro versículo isolado. Eles ficam desesperados isolando versículos. Amados, em nome de Jesus, rendam-se à palavra. Você que está chegando agora da graça, renda-se à verdade que está escrita. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Entende? Deus se compadeceu dos seus filhos, como nós vimos no início, desde antes da fundação do mundo, os que dantes conheceu. Ele prometeu a vida eterna para esses, porque ele sempre soube da condição do homem. Ele sempre soube que a criação, que aconteceria isso com a criação, que o pecado entraria no mundo. Entende? Então ele preparou a salvação para os seus. Então não existe aceitar Jesus nesse sentido de você querer aceitar Deus. Isso não existe. E não existe o aceitar Jesus para você obter as bênçãos de Cristo, como eu disse agora há pouco, porque o que Jesus fez trouxe resultado instantâneo para todos os filhos. Vamos ver mais uma evidência disso? 2 Coríntios 5,19. Olha só. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Meus amados irmãos, a chave para você entender esse versículo aqui é a palavra mundo. Mundo aqui no grego é cosmos. A palavra cosmos, ela tem um sentido de algo universal, entende? Então, Deus reconciliou consigo o quê? A criação e os filhos de Deus como um todo. Entende? Nessa palavra, há um entendimento intrínseco nela de uma universalidade.
Então, por meio de Cristo, o Senhor Deus reconciliou consigo o mundo, ou seja, todos universalmente, né? Todos foram reconciliados. Sabemos que esses todos são os muitos, tá? Todos os filhos de Deus foram reconciliados. Entende agora que foi instantâneo, que não existe aceitar Jesus para ter isso aqui? O que ele fez, reconciliou o cosmos, ponto. Não lhes imputando os seus pecados, né? Tem uma outra versão que diz, não imputando aos homens os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. É o que nós estamos pregando aqui. A palavra que diz que você já foi reconciliado. Entende? E que você vai se reconciliar com Deus, não no espírito, mas na mente. E é aí que entra o quarto estudo, que foi o estudo de semana passada, né? Que é sobre o nascer de novo. Né? Ora, o que é o nascer de novo? Como nós vimos semana passada, nascer de novo era ser uma nova criatura. E mais uma vez, as pessoas dizem que o nascer de novo depende da vontade do homem. Ah, você que aceita Jesus para nascer de novo. Não existe isso. Quando Jesus falou para Nicodemos sobre nascer de novo, ele estava falando de algo que ele faria por todos os filhos dele. Ele disse, Nicodemos, é necessário nascer de novo para você entrar no reino. Ou seja, os filhos de Deus, para que eles tenham acesso ao reino, uma vez que o reino é espiritual, eles têm que nascer do Espírito. Eles têm que nascer da água, que sou eu, e renascer espiritualmente. Entende? Então, esse é o ponto. Não é necessário nascer de novo para você entrar no reino, porque o reino já veio, você já está no reino. Então, esse nascer de novo, ele é figurativo na mente. Tá? Não é gente, nascer de novo na mente não é literal. Tá? É uma figura. Por quê? Porque você tem uma mente que está envolvida com outras coisas. Você é um filho de Deus. Você nasceu nesse mundo já sendo filho. Você já nasceu salvo, já nasceu nova criatura, já nasceu tudo. Todos os atributos dos filhos de Deus já estavam em você. Mas você não tinha conhecimento. Então você estava no ateísmo, você estava na Umbanda, você estava no catolicismo, você estava na Igreja Batista, você estava, sei lá, na cientologia, sei lá, onde você estava. Você era filho de Deus, sempre foi, já nasceu filho. Só que a sua mente não sabia disso. Então, figurativamente, a sua mente nasceu de novo quando você ouviu o Evangelho. Entende? A sua mente nasceu para a verdade. É por isso que pregamos. Porque as pessoas têm essa coisa. Quando elas ouvem sobre esse plano de salvação, inclusive nesses 4 últimos estudos nossos, tivemos muitas essas dúvidas, né? Elas pensam assim, bom, se o Senhor aniquilou o pecado, se não é preciso aceitar Jesus, se tudo foi instantâneo, para que tem que pregar? É justamente para que a mente do salvo, do Filho de Deus, que já é salvo no Espírito, já é salvo na alma também, venha a ser salvo nessa vida. Para que o Filho de Deus, abençoado, tenha condições de angariar o seu galardão. Veja bem, a palavra de Deus diz que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. O Filho de Deus, ele não tem condições de si mesmo de buscar Deus. Como nós estudamos, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. É Deus que busca o Filho. Esse é o sentido, tá? Então o Filho só vai buscar a Deus, na verdade, porque Deus o buscou. Porque Deus abriu o coração dele. E Deus galardoa, então, esse Filho. Entende? Deus é galardoador. Então nós pregamos o Evangelho para que o Filho de Deus tenha, além da salvação que ele já tem no Espírito e na alma, sendo salvo da morte eterna, ele venha também ter o galardão. O galardão é uma recompensa, né? No grego essa palavra significa salário, né? Então é uma recompensa que Deus vai dar para os seus filhos por meio de suas obras. A salvação da morte, a salvação do espírito, né? E da alma sendo salva da morte, é pela graça. A salvação não vem das obras. Agora, o galardão vem. Isso é o que Paulo nos revela, né? É o que Paulo diz que o Espírito revelou para ele, na verdade, né? Então, quando eu prego o Evangelho, é porque Deus tem o desejo de galardoar os seus filhos. E esse Evangelho vai, então, chegar aos seus filhos que já são salvos, só que vai chegar para salvar o entendimento deles. Para que o entendimento deles seja voltado para Deus, eles possam servir a Deus em espírito e em verdade e, por conseguinte, serem galardoados. Então, eu não prego hoje para salvar alguém para a eternidade. Isso inclusive, é até uma pretensão, né?
Como eu disse, a religião ela se coloca no meio das coisas de Deus, né? E ela tem essa pretensão de ser um instrumento de salvação eterna. Isso é uma bobagem. A religião não tem valor nenhum para isso, para nada, na verdade. Tá? O que nós pregamos é isso. Não é para salvar ninguém para a eternidade. Essa obra Jesus fez. Agora, a obra que Jesus deixou em nossas mãos é pregar o evangelho para que os seus filhos possam ouvir. Como Paulo disse, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Então os filhos têm que ouvir. Eles já são salvos, já são novas criaturas, já estão salvos da morte eterna, etc, etc. Mas eles precisam ouvir. Senão eles vão morrer nessa vida terrena, vão para o paraíso sem galardão. Entende? Então a pregação do evangelho é para a salvação do entendimento. Tá? Para que os filhos de Deus venham ser galardoados. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas. Paulo usa aqui a figura das fortalezas, né, como algo muito poderoso que foi posto na mente das pessoas. No caso, a religião, né? Então, as fortalezas são os ensinamentos, os raciocínios do sistema religioso são como fortalezas na mente das pessoas. Então, a nossa luta, né, é poderosa em Deus, as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição dessas fortalezas, desses raciocínios. 5. Derrubando raciocínios e toda a altivez que se ergue contra o conhecimento de Deus. Agora veja o final do versículo. E levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Pegou o que é pregar o evangelho, o que é salvação da mente? É isso aqui. Não é salvação eterna, não é salvação da morte eterna, é salvação do pensamento. Nós pregamos o evangelho para que as fortalezas que foram postas nas mentes dos filhos de Deus venham ser destruídas. Muitos são filhos de Deus, amados, estão no mundo, são salvos, são filhos, são boa semente, são pessoas de bom coração, etc, etc. Pessoas que têm característica de filho de Deus. Mas ela está enganada nas religiões, ou no ateísmo, ou no que quer que seja, filosofias humanas. E a pregação do evangelho é para fazer isso aqui. É para tornar o pensamento desse que já é filho cativo à obediência a Cristo. Então, ele como filho, além de ser salvo, ele vai obedecer ao Senhor pela pregação do evangelho. E como consequência disso, ele vai ser galardoado. Vocês entenderam, amados? A salvação de Deus é isso. Já está consumada. Todos que tinham que ser salvos já foram salvos. Se hoje nasce uma boa semente, ela já nasce salva. Assim como a má semente já nasce condenada, porque tudo já está consumado. Entende? Está bem claro isso? Esse foi um resumo dos nossos 4 últimos estudos. Por favor, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, eu peço, assista aos 4 últimos estudos. Antes de ficar taxando aí, heresia, herético. A gente recebe muitos esses comentários, né? Alguns e-mails, mas mais são comentários no YouTube. Isso é heresia, que não sei o quê. Assista, amado. Antes de taxar de heresia alguma coisa, vá estudar. Então eu vou deixar, mais uma vez, eu vou deixar os 4 links dos 4 últimos estudos, né, para vocês terem mais profundidade nesses pontos que foram resumidos hoje, tá? E eu encerro então com Lucas, capítulo 3, versículos do 4 ao 6. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Aqui é uma profecia acerca do próprio João Batista, né? Agora 5 e 6. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. Ou seja, em outras palavras, o Senhor vai colocar tudo em ordem de novo. E ele já fez isso, tá? Ele já cumpriu tudo, tá bom? E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Oh, meu amado, glória a Deus. Toda a humanidade já viu a salvação de Deus, porque toda a humanidade, todos os filhos, obviamente, esse é o conceito, já são salvos no Espírito e salvos da morte eterna.
Tudo isso aqui já está consumado. Agora nós pregamos para que esse entendimento chegue na mente dos filhos de Deus, para que eles possam servir em espírito e em verdade, obedecer a Cristo e serem galardoados por isso. Amém, abençoados? Glória a Deus. Então, o plano de salvação de Deus foi esse. Foi a grande promessa do Senhor, porque ele sempre soube de tudo que aconteceria. Então, ele precisava pré-ordenar a salvação de seus filhos. Glórias eternas a ele por isso. Amém.